Este vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br. Não deu pro jumento. Fique agora com o Rede TV News. Boa noite para você. Ficou com medo, né? Na última hora, deu uma rateada. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Número de casos e de internações por coronavírus cai em São Paulo e a reabertura da economia avança no estado. Na capital paulista, a prefeitura já prevê a volta de atividades culturais para o fim deste mês. E você vai ver também. Presidente Bolsonaro diz que vai pedir aos donos de supermercados que contenham a alta nos preços da cesta básica, mas nega intervenção na economia. Câmara do Rio de Janeiro abre CPI para apurar se o prefeito Marcelo Crivella mandou funcionários atrapalharem a imprensa em frente a hospitais municipais. Ministério Público de Minas Gerais denuncia por homicídio proprietários e técnicos da cervejaria Baque. Com feriado prolongado nesse fim de semana, muita gente resolveu pegar a estrada. O movimento é intenso nas rodovias do estado de São Paulo. Quem traz as informações para a gente é a Carolina Rigengo. Carol, boa noite para você. Onde você está e como é que está o movimento aí? Parece bastante intenso de fato aí, dá para ver muitos veículos atrás de você. Oi, Mauro. Boa noite para você, para Amanda e para todos. Sim, eu estou aqui no Rodoanel, que é uma das alternativas de acesso ao litoral sul paulista. Rodovia Imigrantes, rodovia Anchieta, o tráfego é intenso. Na rodovia Anchieta, inclusive, algumas horas antes houve um acidente grave envolvendo um caminhão e um veículo de passeio. 4 pessoas ficaram feridas, 2 delas morreram. Nós ainda estamos em quarentena aqui no estado de São Paulo, por isso existem algumas medidas de prevenção e combate à Covid-19 durante esse período de feriado. As praias são liberadas somente para atividades físicas e há bloqueios educativos nas cidades do litoral. Também há previsão de bastante movimento no aeroporto de Congonhas. 222 voos entre pousos e decolagens e a previsão é da passagem de 21 mil passageiros. De São Paulo, Carolina Rigengo para o Rede TV News. Obrigada, Carol. Está com cara de aglomeração nesse feriado. Vamos acompanhar aqui no Rede TV News. E o governo de São Paulo atualizou hoje o plano de flexibilização da economia. A maior parte do estado está na fase intermediária, ou seja, a amarela. Apenas 2 regiões permanecem na fase anterior, a laranja. Com o mapa predominantemente amarelo, a Secretaria da Saúde considera esse o melhor momento do plano de flexibilização. A pactação e a pacto que foi feito com a população garantiu essa progressão lenta, gradual, progressiva, porém segura. A média geral de ocupação de leitos está abaixo de 55%, o menor índice desde o início do plano. Com isso, mais 5 regiões passaram da fase laranja para amarela: Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto. Apenas Franca e Ribeirão Preto permanecem em laranja. 95% da população do estado agora está na fase amarela, que permite o funcionamento de bares, restaurantes, salões de beleza, academias, além do comércio. Todos com restrições. Até agora, nenhuma região passou para a fase verde, mas o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, adiantou que a capital deve avançar no plano de flexibilização até o mês que vem. E a projeção da prefeitura é que a cidade entre na fase verde entre 20 de setembro e 10 de outubro. O prefeito também liberou bufês e casas noturnas para trabalharem como restaurantes, sem a necessidade de um novo alvará. Por causa da queda no número de internações, o hospital de campanha do AMB será fechado definitivamente no dia 10 de setembro. E para evitar que os números em todo o estado voltem a crescer, João Dória fez um apelo à população para que evite aglomerações nesse fim de semana de feriado prolongado. Redobre os cuidados com você, com a sua família, com seus amigos. Oriente aqueles que relutam em usar máscaras para que usem. Oriente também sobre o distanciamento social. Também reforçou que os municípios têm autonomia na fiscalização de medidas sanitárias contra o coronavírus, mas que o governo, as forças de segurança do estado e a Secretaria de Logística e Transportes vão garantir o apoio nas rodovias e cidades turísticas. Sobre a capital,
Dória destacou o avanço no projeto de revitalização do Rio Pinheiros, que prevê implantação de áreas de convivência, comércio e escritórios. Foi anunciada a proposta vencedora da licitação para a concessão da antiga usina da Traição, no valor de 280 milhões de reais. É uma prova de confiança no programa de revitalização do Rio Pinheiros e eu volto a reafirmar aqui o compromisso do governo do Estado de São Paulo de entregar o Rio Pinheiros despoluído até 31 de dezembro de 2022. Pois é, você viu aí as recomendações do governo do estado de São Paulo, porque o governo sabe que muita gente vai aproveitar o primeiro feriado prolongado depois da flexibilização do isolamento social para viajar. E para atrair os hóspedes, hotéis e pousadas estão apostando em promoções. Este hotel de Belo Horizonte ficou fechado por 4 meses e reabriu no dia 1º de agosto. A procura por hospedagem só aumentou nos últimos dias. Não estavam vindo porque não tinham nem opção de restaurante, de comércio, de shopping, de bar, de entretenimento. Agora, com a reabertura e aproveitando essa oportunidade do feriado, eu acredito que foi um grande atrativo. A expectativa é de até 40% de ocupação, o dobro das últimas semanas. O que mais tem chamado a atenção é o perfil dos hóspedes. A maioria vem de cidades do interior de Minas e vai aproveitar o feriado de 7 de setembro para visitar parentes e amigos depois da longa quarentena. Para atrair mais hóspedes, o hotel decidiu fazer uma promoção especial. Neste primeiro feriadão, após a flexibilização do isolamento, quem fizer a reserva para 3 diárias vai ganhar um voucher como este aqui, olha só, R$ 100 para abastecer o carro em um posto conveniado. A gente identificou que poderia ser um diferencial, uma vantagem para motivá-los a viajar, a voltar a viajar, né? E com toda a segurança. Os protocolos de higiene e prevenção da Covid-19 foram reforçados. Este resort em Araxá, por exemplo, reduziu a capacidade de hospedagem para 40%. Estamos fazendo desinfecções de todos os quartos, com máquina de ozônio em cada saída dos nossos hóspedes. Estamos fazendo a medição de temperatura. Mas nem todos os hotéis conseguiram retomar as atividades. Segundo a associação que representa o setor, mais de 20% dos empreendimentos de Belo Horizonte seguem fechados. Mas é um setor muito resiliente, criativo. Várias pousadas já estão com a sua ocupação para o feriado esgotada. O movimento deve ser um pouco maior também no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, onde são esperados 50 mil passageiros durante o feriado. Já na rodoviária de Belo Horizonte, o número de embarques e desembarques deve ser até 60% menor na comparação com o mesmo feriado do ano passado. Um homem fez a namorada refém por quase 4 horas hoje na zona norte do Rio de Janeiro. Usando uma faca, o homem ameaçava matar a mulher. O caso aconteceu em uma lanchonete na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Policiais militares que atuam no bairro foram acionados e isolaram o local. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, foi chamado para negociar com o sequestrador. A refém foi libertada após quase 4 horas. Foi estabelecido um protocolo de entrada com uma dissimulação, que foi o uso da granada, do uso do menos letal, e a entrada com o cão. A partir daí, nossa equipe fez a entrada, conseguiu demovê-lo, né, da refém, usando também uma arma de eletrochoque. 3 funcionários da lanchonete que foram trancados no escritório também foram liberados sem ferimentos. O casal é de Valença, no sul do Rio de Janeiro. Paulo Roberto Gonçalves tem passagens pela polícia, inclusive de agressão à mulher. Recentemente, ele tinha sido preso outra vez. De acordo com a polícia militar, os dois chegaram juntos à lanchonete. É um caso de violência doméstica e eles vieram se encontrar exatamente para ela tentando convencê-lo a voltar, porque ele estava preso e não estaria voltando para o cumprimento da medida dele. Um ex-policial civil foi esfaqueado na chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, após ter sido sequestrado por usuários de drogas. No começo do ano, ele foi exonerado da polícia por descumprir medidas disciplinares. O ex-investigador Fernando de Paiva Assef, de 45 anos, foi encontrado esfaqueado dentro de uma barraca improvisada com lençóis na Cracolândia, centro da capital paulista. Na operação de resgate realizada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, os agentes prenderam 3 suspeitos de participação no crime. Eles prestaram depoimento e foram liberados.
Após ser resgatado ferido, o ex-investigador da polícia, exonerado em janeiro por má conduta, está internado aqui no pronto-socorro da Santa Casa. O estado dele é estável. A polícia segue investigando os motivos do crime. Eles fazem barracas aqui, coberturas rústicas, né, para se abrigar e para consumir droga e os policiais verificaram que tinha alguma coisa esquisita, muito estranha, e acabaram ingressando até com coragem, né, porque eles estavam aqui em número reduzido de policiais, mas fizeram uma incursão corajosa para tentar resgatar a vítima de um possível homicídio. Provavelmente ela seria morta nessas circunstâncias aí. 2 pessoas foram presas pelo roubo de 5 milhões de dólares no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em março de 2018. As detenções aconteceram em São Paulo e Rondônia. Além dos 2 mandados de prisão, a Polícia Federal também cumpriu uma ordem de busca e apreensão na capital paulista hoje de manhã. No dia do assalto, há 2 anos e meio, os criminosos levaram o dinheiro do terminal de cargas de Viracopos e fizeram reféns os seguranças da concessionária que administra o aeroporto. Em poucos minutos, os 5 milhões de dólares foram armazenados em veículos usados na fuga. As investigações sobre o mega assalto correm em sigilo. Os presos serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, receptação e organização criminosa. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou à Justiça proprietários e técnicos da cervejaria Baker. 10 pessoas morreram depois de ingerir a cerveja. Para os promotores que cuidam do caso, a contaminação das cervejas produzidas pela Baker foi criminosa. 10 pessoas foram denunciadas. Os 3 sócios da cervejaria, que, segundo o MP, sabiam que estavam vendendo bebidas contaminadas, e 7 engenheiros e técnicos encarregados da produção na fábrica. Caso a Justiça aceite a denúncia, eles podem virar réus no processo e responder por crime contra a saúde pública, com agravantes de homicídio e lesão corporal. Ao todo, 10 pessoas morreram contaminadas por 2 substâncias altamente tóxicas. Outras 16 tiveram lesões gravíssimas e seguem em tratamento médico. A investigação confirmou que os produtos dietileno-glicol e monoetileno-glicol vazavam dos tanques de resfriamento e se misturavam à bebida. A direção da Baker não comentou a denúncia. Eduardo Fauzi, de 41 anos, apontado como autor do ataque à produtora Porta dos Fundos, foi preso hoje na Rússia. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. 5 pessoas participaram do ataque, arremessando coquetéis Molotov na fachada da produtora. Os investigadores descobriram que Eduardo havia deixado o país com destino à Rússia poucos dias depois do atentado. A prisão teve a colaboração da Interpol, que incluiu o nome dele na lista dos foragidos. 4 pessoas envolvidas na criação e venda ilegal de serpentes foram denunciadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Há quase 2 meses, também no Distrito Federal, o estudante Pedro Henrique Krambeck foi picado por uma cobra naja. Ele acabou indiciado por tráfico de animais silvestres e por maus tratos. A investigação concluiu que o esquema criminoso acontecia desde 2017. Em Minas Gerais, o IBAMA fez uma grande operação para devolver à natureza mais de 100 aves apreendidas durante operações contra o tráfico de animais silvestres. A maior parte dessas apreensões foi realizada em estradas federais. O vídeo mostra o momento da soltura de 23 araras canindé em uma área de proteção na zona rural de Januária, no norte de Minas Gerais. No total, 160 aves foram devolvidas à natureza. Segundo o IBAMA, a maior parte foi apreendida em operações de combate ao tráfico de animais. Além das aves, foram soltos iguanas, coatis, um gambá e um gato palheiro. Em 2020, o número de apreensões de animais traficados cresceu mais de 400% só nas estradas federais de Minas. Em Rondônia, animais em situação de maus tratos ou que eram criados sem autorização são reabilitados e devolvidos novamente para a natureza. Gaio é um autêntico papagaio ajuruete, também chamado de papagaio da Amazônia. Neste cercado, a ave tem estado em quarentena. Em uma situação domesticada, com a asa cortada, foi feita a apreensão e trago para cá, para que eles possam recuperar suas penas e, quando eles voltarem a voar, serem soltos. Este filhote de anta, apelidado de Antônio, tem 6 meses.
O animal foi encontrado sem a mãe e entregue por moradores a policiais militares ambientais. Dócil, ele não dispensa uma só refeição. Com o desmame, o pequeno filhote vem sendo alimentado agora com legumes e folhas. Esse período ela é totalmente dependente da mãe. Então, a primeira dificuldade foi que a gente teve que desmamar ela, né? E aí, por esse motivo, o crescimento dela acaba sendo um pouco mais lento, porque ela precisava desse leite materno, né? Gaio e Antônio são os hóspedes mais recentes do Centro de Recuperação de Animais Silvestres, mantido pela Polícia Militar Ambiental de Rondônia. O local ainda abriga este casal de periquitos, 2 araras da espécie canindé, jabutis e tracajás, todos com históricos de maus-tratos. São animais que a gente recebe ligação, animais que são encontrados em propriedades, né, no perímetro urbano. Com a reativação do centro este ano, os animais em situação de vulnerabilidade, como é o caso do Antônio, ganharam um lar provisório. Mas é por pouco tempo. Assim que eles estiverem totalmente recuperados, serão devolvidos novamente para o seu habitat natural. O centro de reabilitação funciona em meio a uma mata ciliar. Por conta disso e pela oferta de alimentos, constantemente recebe a visita de outros animais, como destes macacos. O local também promove outras atividades. Até antes da pandemia, o centro recebia estudantes para cursos de conhecimentos ambientais. A promoção A Chave é Sua está na reta final. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Domingo, no Encrenca, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedã. Então, assine o Rede TV Plus agora. É menos de 75 centavos por dia. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou? Assinou? Já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro autorizou a instalação de uma CPI contra o prefeito Marcelo Crivella. A comissão vai apurar se Crivella usou servidores na porta de hospitais para evitar que a população denunciasse problemas na saúde à imprensa. A chefe do gabinete de Crivella, Margarete Rose Nunes Leite Cabral, e o secretário especial da Prefeitura, Ailton Cardoso da Silva, eram esperados na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, mas não se apresentaram para prestar depoimento. Apenas uma advogada esteve no local, mas não contou aos jornalistas quem representava. Ela informou à polícia que o cliente não compareceria, porque a defesa ainda não teve acesso aos autos. Os responsáveis pelas investigações querem saber se Marcos Luciano, apontado como chefe dos grupos de troca de mensagem, criados para orientar servidores, que intimidavam jornalistas durante reportagens nas portas dos hospitais municipais, recebia ordens de alguém acima dele na hierarquia da prefeitura. Na próxima semana, outros integrantes dos grupos, que tinham entre os números participantes o telefone do próprio Crivella, devem ser ouvidos. Hoje, o Diário Oficial da Câmara dos Vereadores publicou a autorização para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. A composição da CPI deve ser definida já na próxima semana. A autorização se dá um dia depois dos vereadores decidirem não acatar o pedido de impeachment de Crivella. Bastava a maioria simples e depois de 4 horas de sessão, a decisão foi apertada. O não venceu por 25 votos a 23. Hoje, o presidente Bolsonaro encerrou sua visita ao Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. A agenda de hoje começaria com uma visita a 2 escolas do Sistema S de ensino em registro, mas por problemas de logística, a visita foi cancelada. Em Eldorado, onde passou a noite, o presidente Jair Bolsonaro foi a uma pastelaria, tomou café e cumprimentou apoiadores. Depois, seguiu para a cidade de Registro. Lá, falou rapidamente com a imprensa. Questionado sobre o risco de inflação, Bolsonaro afirmou que tem negociado com associações de supermercados para tentar baixar os preços de produtos que compõem a cesta básica. Está subindo arroz, feijão, óleo, está subindo muito? Só para você saber, acabei de conversar com o intermediário, vou conversar logo mais com a Associação dos Supermercados. Para ver se a gente... Só dobro. Não é no grito, não é na canetada. Ninguém vai dar canetada em lugar nenhum. Dobrou o preço, hein, porque veio o dinheiro do auxílio emergencial, veio.
O pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem. A inflação subiu, muito. Nós estamos conversando, produto da cesta básica aí, não estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo dos grandes donos do supermercado para manter o preço, uma menor margem de lucro. Já em Registro, ao meio-dia, o presidente visitou um batalhão da Polícia Militar, conversou com policiais e foi recebido por populares. Em seguida, Bolsonaro foi a um posto da Polícia Rodoviária Federal, onde ficou por mais de 1h30. Ele conversou com os policiais e posou para fotos. Um enorme engarrafamento se formou ao longo da rodovia Regis Bittencourt. Em Registro, o presidente encerra uma visita de 2 dias ao Vale do Ribeira. Aqui pode-se dizer que Bolsonaro se sentiu em casa. Afinal, foi na região que ele passou parte da sua infância e também juventude. Na quinta-feira, por exemplo, ele saiu com os amigos e familiares para jantar e depois foi dormir na casa da mãe, que fica na cidade de Eldorado. Renato Bolsonaro, irmão do presidente, disse que a visita rendeu bons frutos para a região. Bem-vinda para o Vale, tá? Bem-vinda. Região que precisa do apoio dele. É importantíssimo aumentar o relacionamento com o Vale do Ribeira. O vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a reforma administrativa hoje pela manhã em Brasília. A proposta do governo, enviada ontem ao Congresso, altera as regras do funcionalismo público. Segundo Mourão, as mudanças darão mais liberdade de contratação. A questão dos salários, né, o que está colocado é para frente, né? Nós não estamos resolvendo o problema agora, né? Nós estamos resolvendo para frente. E os pontos principais dessa reforma é exatamente aquele de você ter uma liberdade maior de contratação, não ter, né, que ficar com qualquer funcionário até o final da vida da pessoa, né? Vai depender das necessidades do governo, você ter capacidade de remanejar gente de um ponto para outro, né? Independente, né, da função que ele ocupa. Também todo mundo entrar no serviço público com um salário menor e a partir daí haver uma avaliação de desempenho meritocrático, de modo que ele vá sendo promovido por merecimento e não por decurso de prazo, né, como ocorre hoje. Então, acho que esses são os aspectos principais. Agora ainda vai ter muita discussão dentro do Congresso a respeito disso aí. O governo retirou o pedido de urgência da reforma tributária entregue ao Congresso Nacional em julho. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. A decisão foi estratégica. Segundo o Ministério da Economia, a urgência para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal analisarem o texto poderia trancar a pauta, impedindo que as casas discutissem e votassem outros temas importantes. Se o governo não tivesse retirado o pedido de urgência, tanto a Câmara quanto o Senado teriam 45 dias cada para apreciar a matéria. O projeto de lei é a primeira etapa da reforma tributária e foi enviado ao Congresso no dia 21 de julho. E agora o comentário de economia com a Salete Lemos, que analisa as principais notícias da semana. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, meu destaque fica com a reforma administrativa, que não veio sozinha, né, gente? Nós tivemos na semana a divulgação de vários indicadores econômicos confirmando os enormes estragos provocados pela pandemia do coronavírus na economia brasileira, a começar pelo PIB, hein? Divulgado esta semana com uma queda recorde de 9,7%. Tivemos números sobre desemprego que continuam aumentando. Tivemos números sobre a indústria que continua caindo. Aliás, a indústria brasileira ocupa hoje a pior posição desde 1990. Tivemos o orçamento enviado pelo governo ao Congresso Nacional. E por que a reforma administrativa? Porque se percebeu, finalmente, que não há outro caminho a seguir senão a reforma administrativa para garantir ao Brasil a retomada do crescimento econômico com responsabilidade fiscal. Os gastos estão totalmente fora de controle. E nós temos na reforma administrativa a possibilidade de retomarmos algum controle sobre o gasto público. Não é para agora, ok? Porque não vale para os servidores hoje, vale para daqui para frente. Mas, gente, isso mostra o compromisso de um governo com o seu desenvolvimento, com a qualidade do seu desenvolvimento e principalmente com a questão fiscal,
com ajuste fiscal. Não dá para termos um Estado inchado como temos no Brasil. A máquina administrativa, além de ser extremamente ineficiente, é a mais cara do mundo. Reforma administrativa já! Um ótimo final de semana e até a próxima sexta. E muita gente quer saber como vai ficar o tempo no final de semana. Olá, boa noite para todo mundo. Final de semana chegando, tem feriado à vista e o sol e o calor prometem marcar esse feriadão de 7 de setembro em quase todo o Brasil. Eu digo quase porque lá no sul do país tem previsão de chuva. Essa chuva pode ser forte e volumosa aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as temperaturas também ficam mais amenas aí em relação ao restante do Brasil, tá? Porto Alegre não passa dos 18 graus, com mínima de 12, chuva a qualquer hora do dia. Agora em Curitiba começa com friozinho de 14, mas depois esquenta bem, chegando aos 27 graus e faz sol o dia todo. Em Florianópolis, o dia começa com tempo firme, mas a partir da noite tem previsão de chuva. E domingo fica fechado, chuvoso, com máxima de 20 e 21 graus. Bem diferente do litoral de São Paulo, onde o sol está garantido aí durante todo o final de semana. A gente vê Santos aí com tempo firme e temperaturas na casa dos 30 graus. Vai ser assim também no Rio de Janeiro, na capital paulista, em Vitória. Tempo segue seco e quente. Máxima de 28 graus nessas capitais, mas com sensação térmica de mais calor ainda. E vai ser assim praticamente todo o país. O sol continua marcando presença aqui em todo esse amarelão do mapa. O ar seco ganha ainda mais força e funciona aí como um bloqueio atmosférico, impedindo a entrada de nuvens de chuva. Por isso, tem alerta para baixa umidade do ar nessa área escura aqui do mapa, principalmente. Durante a tarde, a umidade cai bem. É importante aí redobrar os cuidados com a saúde, tá bom? Sábado de sol e calor de 28 graus em Salvador, 36 graus aqui em Campo Grande e Belém e 31 graus e sol o dia todo também lá em Fortaleza. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para você. Até mais. Tchau, tchau. Um estudo brasileiro constatou a presença do novo coronavírus por 5 meses no organismo de uma paciente. 152 dias, praticamente 5 meses. Esse foi o tempo que o novo coronavírus permaneceu no organismo de uma mulher de forma ativa, ou seja, com capacidade de multiplicação e contágio. A descoberta foi feita por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A paciente, que é brasileira e profissional da área de saúde, é o caso mais duradouro da doença já documentado no mundo. Quando completou 5 meses do início dos sintomas, nós novamente testamos essa paciente e ela continuava apresentando então positividade para o PCR no trato respiratório superior. Ainda testamos por mais umas 3 ou 4 semanas e por algum tempo ela ainda continuava positiva. A mulher, identificada apenas como paciente número 3, adoeceu em março e o quadro evoluiu sem gravidade por 3 semanas. Apesar da ausência dos sintomas nos meses seguintes, novos testes detectaram que o vírus permaneceu ativo. Os cientistas descartaram a hipótese de reinfecção, já que a sequência genética permaneceu a mesma. O teste foi feito em mais de 3.000 pessoas desde março, a maioria profissionais de saúde. A paciente número 3 integra um grupo de 50 pessoas que retornaram mais de 2 vezes para fazer a testagem. 8 delas permaneceram com vírus infecciosos com potencial de transmissão após 14 dias dos primeiros sintomas, período padrão de negativação pelo Ministério da Saúde. E 40% ainda tinham vírus da Covid-19 no organismo, mesmo após esse período. Ou seja, não ter sintomas após 2 semanas não significa que a pessoa não é mais transmissora. Esse seria um dos motivos da doença continuar circulando entre a população. Ao contrário do que vinha sendo divulgado, de que após 10 ou 14 dias do aparecimento dos sintomas, aquelas pessoas que ainda permaneciam com PCR positivo já não tinham mais risco não possuíam mais um risco de transmissão. Esses dados mostram a possibilidade desse risco. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta.
E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3.278.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 688.000 permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 125.000 mortes provocadas pelo vírus. O governo do Paraná deve iniciar a terceira fase de testes da vacina russa em 45 dias. A expectativa é que a Sputnik V comece a ser aplicada no início do ano que vem. A vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, pode começar a ser aplicada no Brasil já nos primeiros meses de 2021. A terceira fase de testes deve se iniciar em 45 dias, previsão que foi confirmada pelo presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado, em entrevista coletiva. 2 fases de testes já foram realizadas e as reações, de acordo com o Tecpar, com base em estudos publicados pela revista médica The Lancet do Reino Unido, foram as mínimas possíveis, o que é o suficiente para a realização da terceira etapa, que deve ser aplicada em cerca de 10.000 paranaenses. Planejamento inicial, os profissionais da área de saúde. Nós vamos trabalhar com o universo dos hospitais universitários da rede pública do governo do Paraná, inicialmente, e na sequência, outros grupos de risco serão selecionados também para os testes na fase 3. A terceira fase de testes da vacina batizada de Sputnik V será aplicada em 2 fases, com o período de intervalo de 21 dias entre as doses. Jorge Calado informou também que, caso a vacina se comprove segura e eficaz e tenha o registro da Anvisa, a imunização em massa deve acontecer já no início de 2021. O estado do Paraná já possui uma verba de R$200 milhões para a compra dos produtos, insumos que serão importados da Rússia. Após as comprovações e registros, nós estamos ainda, juntamente com a Secretaria da Saúde, verificando o número de doses que serão compradas para vacinação em massa no Paraná. Isso depende de algumas avaliações epidemiológicas, mas por parte da Secretaria de Estado de Saúde. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Ele analisa as consequências do julgamento do governador do Rio, Wilson Witzel. Boa noite. Sem entrar no mérito da discussão se a remoção do governador do estado do Rio foi justa ou não, o ato acendeu uma luz amarela no fundo do túnel do judiciário. A decisão foi monocrática, ou seja, apenas uma pessoa, um ministro do STJ, julgou um episódio gravíssimo que redundou no afastamento de um governador de estado legitimamente eleito. Aparentemente, o fato chamou a atenção do Supremo Tribunal Federal, que estaria cogitando regulamentar o afastamento de governadores, submetendo-o ao crivo de um colegiado e não apenas de um ministro. E vamos mais longe: suprimir de vez as decisões monocráticas, com exceções previstas em uma regulamentação de casos urgentes em que se faz necessária uma rápida intervenção da Justiça. Nunca afastar monocraticamente governadores ou prefeitos ou quem quer que seja. Decisões desse porte só poderiam ser tomadas por um amplo colegiado. Talvez seja preciso até restringir determinadas deliberações das turmas do Supremo, levando-as ao plenário. Há atos cruciais de tal importância para as instituições e pessoas que, em hipótese alguma, poderiam ser delegadas a uma só pessoa, por mais capaz que ela seja. E se você quer rever esta ou outra matéria aqui do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube, é gratuito e lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você, bom fim de semana. Sextou, bom feriado a todos, mas amanhã tem mais Rede TV News, viu? Até lá!